Olha só, irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. E aí você pode acompanhar também a leitura do texto aí na tela, vai estar aparecendo aí, né? Mateus 16, do verso 13 ao verso 19. A palavra de Deus, ela diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Fez essa pergunta agora para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, que era o líder desse grupo apostólico, então verso 16, respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto, e hoje nós vamos ler vários textos da palavra, e nós começamos a fazer uma reflexão hoje de manhã, que eu quero continuar agora à noite, e o assunto que nós estamos conversando é: por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque nós cremos que a Bíblia, as Escrituras, ela é a palavra de Deus. E nós, de manhã, falamos que a razão disso é porque dentro da igreja evangélica está se espalhando de novo um ensino muito perigoso, e que tem crescido muito, especialmente entre os jovens. Então eu volto a dizer assim: jovens, prestem atenção nessa palavra, né? Qual é o ensino que tem crescido, perigoso, que tem crescido dentro da igreja evangélica? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra, mas ela não é a palavra. Isso está se espalhando. Conheço pessoas que estão assim aderindo a esse tipo de ensino. Então, ou seja, as pessoas dizem assim, que a Bíblia tem partes, tem pedaços dela que é palavra de Deus, e tem pedaços dela que não é palavra de Deus. E nós de manhã então começamos a refletir hoje de manhã por que nós discordamos desse ensino, e por que nós afirmamos que não, que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que a igreja tem que estar preparada para responder à razão da sua fé. Então nós queremos dizer, por quê? Qual é a razão da nossa fé de que a Bíblia inteira, de Gênesis até o Apocalipse, é a palavra de Deus? E nós começamos a ver, então, por que nós discordamos desse ensino, e por que nós cremos que a Bíblia é a palavra. Duas razões. Nós falamos de manhã, né? Eu citei e começamos a trabalhar a primeira razão. Quais são as duas razões? Nós discordamos desse ensino, primeiro, porque nega o ensino de Jesus sobre as Escrituras. Então, esse ensino, ele é falso, porque ele nega aquilo que o próprio Jesus afirmou sobre as Escrituras. E a segunda razão, que nós vamos ver aí em algum domingo qualquer, né, daqui para frente, né, a segunda razão é que esse ensino coloca o homem como juiz das Escrituras, ao invés das Escrituras como juiz do homem. Quem diz que a Bíblia contém a palavra, ela não é a palavra, mas ela apenas contém a palavra,
fica a gosto do freguês, a pessoa decidir o que é palavra e o que não é. E quando desagrada, quando algum mandamento, alguma coisa da palavra desagrada a pessoa, ela fala, não, isso não é palavra de Deus. Isso aqui foi Moisés que falou, não foi Deus. Ou isso aqui foi o apóstolo Paulo, assim, mas não é Deus. E quando agrada, a pessoa fala que é Deus. Fica muito subjetivo isso. Então essas são as duas razões. E aí de manhã nós começamos então a ver a primeira razão. Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Jesus ensinou isso. E aí, nós de manhã vimos, vai estar no YouTube, aí a partir de amanhã você pode ir lá acessar para assistir de novo. Nós vimos assim, a Bíblia tem duas porções principais. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. Na época de Jesus não tinha o Novo Testamento, tinha só o Antigo Testamento. Então de manhã nós vimos assim, por que nós cremos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, de Gênesis até Malaquias inteiro. Por quê? Porque Jesus ensinou isso. E eu não vou repetir, toda a mensagem da manhã, mas depois você pode assistir lá. Mas Jesus chamou as escrituras judaicas de palavra de Deus. Jesus chamou de palavra de Deus o Antigo Testamento. E Jesus, ele confirmou e ele afirmou o cânon das escrituras judaicas, e nós vimos textos que mostram isso na parte da manhã. Então, esse foi a parte da manhã falando sobre o Antigo Testamento. Agora, à noite, eu quero começar então a falar sobre o Novo Testamento. Mas pastor, tem gente que vai dizer assim, mas pastor, na época de Jesus não tinha o Novo Testamento. Então, como é que a gente pode afirmar que o Novo Testamento é palavra de Deus? E aí, existem então duas razões. Sim, nós podemos sim afirmar, e nós cremos que o Novo Testamento inteiro é igualmente palavra autoritativa e inspirada de Deus por duas razões. Quais são as duas razões? Primeira, porque Jesus reivindicou autoridade divina para si e para as suas palavras. Jesus disse que era Deus. Então, os ensinos e as palavras de Jesus são palavras de quem? Palavra de Deus. A segunda razão, porque nós cremos que o Novo Testamento é sim palavra de Deus, não apenas contém, mas ele inteiro é a palavra, é porque Jesus não apenas reivindicou a autoridade divina, mas Jesus delegou uma autoridade especial para um grupo de homens que eram chamados de apóstolos. E o Novo Testamento é a doutrina desses homens. E eles receberam de Jesus uma autoridade especial para serem, então, aqueles que vão dirigir as convicções de fé e as questões de comportamento da igreja. Eles receberam isso de Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus reivindicou ser Deus. E aqui eu poderia ficar um mês agora citando textos, eu só quero dar um aperitivo, assim, mas sobre a autoridade divina que Jesus reivindica para si e para as suas palavras. Por exemplo, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas no texto que nós lemos, de Mateus 16, preste atenção, lemos Mateus 16, quando Jesus pergunta então para os apóstolos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Mateus 16, 16. Essa é fácil de guardar. Mateus 16, 16. Vamos ler juntos esse versículo? Respondendo Simão Pedro... Preste atenção. Na palavra de Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus. Ele diz assim, o Senhor é o Messias. E o Senhor é o Filho, o Senhor não é um filho. Eu sou um filho, amém? Você é um filho, mas Jesus é o Filho. O Filho do Deus vivo. Jesus
Pedro está dizendo assim: o Senhor é o Messias e o Senhor é divino. O Senhor tem natureza divina. O Senhor é Deus. É isso que Pedro está falando aqui a respeito de Jesus. Aí qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Isso é importante perceber. Qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Não, Pedro, que é isso? Menos. Eu sou um cara legal, mas nem tanto. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para ele? Jesus confirmou a palavra de Pedro sobre ele. Jesus disse assim: está certo, é isso aí mesmo, Pedro. Eu sou o Messias e eu sou Deus. E ele confirma. Jesus disse, verso 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Você está certo, e isso foi uma revelação de quem? Para você, uma revelação do meu Pai. Deus, a palavra de Deus veio para Pedro. E Pedro deu então uma palavra de Deus agora por revelação. E Jesus aceitou e disse: é isso aí mesmo. Você está certo, eu sou Deus, prazer. E apertou a mão do Pedro assim: prazer, sou Deus. Veja, então Jesus aqui está aceitando um título divino. Por quê? Porque ele reivindica ser Deus. Segundo texto que eu quero só deixar 2 textos aqui sobre isso, porque eu poderia citar aqui dezenas, mas eu quero citar Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 10, a tentação de Jesus. Mateus 4, do verso 8 ao verso 10. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Satanás veio tentar Jesus e tentou Jesus 3 vezes. Essa aqui, conforme Mateus, é a última tentação. E diz assim, Mateus 4, 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Resposta de Jesus agora no verso 10. Então Jesus lhe ordenou, deu uma ordem: vai embora, Satanás, porque está escrito. E o que está escrito? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus cita um texto da palavra de Deus, do livro de Deuteronômio, dizendo: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Isso é muito importante, irmãos. Eu, por exemplo, eu posso receber elogios. Alguém pode falar assim: nossa, você fez aquele negócio muito bem feito lá, parabéns. Eu posso receber elogios. Eu posso receber gratidão de alguém, falar assim: pastor, muito obrigado lá porque o senhor ligou e abençoou a gente. Obrigado, pastor. Mas eu posso receber culto? Eu posso receber adoração? Alguma pessoa na terra pode receber culto e adoração? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus e o próprio Jesus aqui agora diz assim: quem é o único que pode receber culto e adoração? Quem é? Quem? Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mas aí acontece uma coisa curiosa: nos evangelhos, dezenas de vezes Jesus recebe adoração. Veja aí, Mateus, agora estamos em Mateus 8, 2. Mateus 8, 2. Olha o que diz aí, pode colocar o texto aí, Mateus 8, 2. E eis que um leproso aproximou-se de Jesus e fez o quê? O que ele fez? E o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. O leproso chega e adora Jesus. Próximo texto aí, Mateus 9, 18, e eu poderia citar dezenas de textos. Mateus 9, 18. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe,
um chefão da sinagoga, aproximando-se, fez o quê? O adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr as mãos sobre ela e ela viverá. Jesus recebe adoração muitas vezes nos evangelhos. Nunca ele negou a adoração. Por quê? Se ele mesmo disse que só Deus pode ser adorado, Jesus disse: somente Deus pode ser adorado. E logo depois, um monte de gente começa a adorar, e ele não impede ninguém de adorá-lo. Por que ele fez isso? Ou ele era megalomaníaco, ou ele era Deus. Quando as pessoas queriam adorá-lo, e só Deus pode ser adorado, Jesus deixava. Por quê? Porque ele está fazendo uma reivindicação de ser Deus. Eu sou digno da vossa adoração, porque eu sou o Filho de Deus. Eu tenho a natureza divina. Então Jesus, a primeira razão, porque eu creio que o Novo Testamento também é palavra de Deus, conquanto ainda não tivesse sido escrito na época de Jesus, é porque Jesus reivindicou ser Deus. E, portanto, os atos, as palavras, as ações de Jesus, o ensino de Jesus é palavra de quem? Se ele é Deus, é palavra de Deus. Mas não só isso, mais do que isso, Jesus não apenas reivindica ser Deus, ele também delega agora uma autoridade especial para um grupo de homens chamados de apóstolos. Ele reivindica a autoridade divina para ele e diz: eu sou Deus. E ele delega autoridade, então, para uma autoridade especial para os seus apóstolos. Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, essa é uma escolha exclusiva do Senhor Jesus. Ele escolheu aqueles homens. Não fui eu, não foi homem, não foi carne e sangue, foi ele que escolheu, por orientação do Pai, né? Lucas 6, 12 e 13 diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome do quê? De apóstolos. O que Lucas está dizendo assim? É que Jesus tinha um grupo grande de discípulos. Teve um momento do ministério de Jesus que ele mandou 70 discípulos de 2 em 2. Lembra dessa história? Então o grupo de discípulos era grande. Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos. Mas ele tinha um grupo grande de discípulos. É como se tivéssemos nós aqui hoje. E aí Jesus escolheu, depois de orar, passar a noite orando, ele escolheu então 12. E esses 12 ele chamou de apóstolos. E ele deu uma vocação especial para esses homens. Judas vai trair a missão, e no lugar de Judas entra Matias, e posteriormente entra o apóstolo Paulo. Como um nascido fora de tempo, o apóstolo Paulo mesmo diz isso. Então, Jesus, ele escolhe esses 12. Tem muitos discípulos, mas apóstolos tem quantos? Apóstolos com A maiúsculo só tem 12. Os apóstolos de hoje, eles não têm a autoridade que os apóstolos de Jesus do Novo Testamento têm. Eles não têm. Eles têm uma autoridade, mas eles não têm a mesma autoridade de serem a referência para a vida da igreja. Qual era a função desses apóstolos? Nós vimos na palavra, no texto que nós lemos no início, na palavra de Pedro, né? Jesus disse para Pedro assim: também eu te digo, quando Pedro faz a confissão, Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a função dos apóstolos? Obrigado, Marcelo. Qual é a função dos apóstolos, então, irmãos? Tu és Pedro, e sob esta pedra. Qual é a pedra que Jesus vai edificar a sua igreja? É a confissão, o ensino dos apóstolos. Pedro aqui não é o indivíduo Pedro, mas Pedro é o líder do grupo apostólico. E eles estão recebendo de Jesus, então, essa responsabilidade, essa vocação. Vocês são aqueles que, sobre a mensagem de vocês, sobre a confissão de vocês, sobre o ensino de vocês, eu vou edificar a minha igreja. E essa é uma vocação que Jesus faz para esses homens. Qual é a grande questão? A grande questão é que se esses homens entenderam isso, e a igreja primitiva, ela entendeu isso? Esses homens, os 11, porque Judas abandonou a missão, se suicidou, traiu, né? Então, esses 11 agora, e mais Matias e o apóstolo Paulo, né? E eu creio que o 12º apóstolo, eu creio que é o apóstolo Paulo, né? Mas tudo bem, né? Mas, será que eles entenderam que eles tinham uma vocação especial? Uma responsabilidade dada por Jesus? E será que a igreja primitiva entendeu isso? Sim, irmãos. Os apóstolos tinham consciência do seu papel, e a igreja do Novo Testamento também tinha consciência. Desde o início, o Novo Testamento fala que a igreja, ela estava sendo edificada sobre a doutrina de quem? A doutrina dos apóstolos. O que é o Novo Testamento, irmãos? O Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos para a igreja. É a palavra de Deus para a igreja. E eles entenderam isso. E a igreja do Novo Testamento também entendeu isso. Então, nós não podemos dizer que o Novo Testamento não é a palavra de Deus, ele contém a palavra, mas não é. Não, o Novo Testamento é a palavra de Deus. Porque esses homens, eles ensinaram as palavras de Cristo e receberam de Cristo essa autoridade. Vamos ver Atos capítulo 2, texto muito conhecido, o nascimento da igreja. Olha, quando a igreja nasce, o que ela faz? Atos 2, 41 e 42. Aqui é o dia que a igreja nasceu. Parto natural, né? Foi parto natural. Aqui veio o derramar do Espírito Santo, né? O Pentecostes, e a igreja nasceu. E o que aconteceu desde o início? Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja pulou de 120 pessoas para 3.000 num domingo. E aí o que toda essa multidão agora fazia? Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja entendeu, e os apóstolos também. Eles têm que perseverar no nosso ensino. Tem que se alinhar a este nosso ensino. Mas a gente vê essa autoridade deles, essa compreensão. Por que os apóstolos, eles escolheram os 7 diáconos lá em Atos 6? Por quê? Vocês lembram desse texto? A escolha dos diáconos em Atos 6? Mas por que eles falaram para a igreja eleger diáconos? Eles dizem por quê. Vamos ler lá, Atos 6, verso 2 ao verso 4. Olha o que diz aqui. O Lucas, que é cooperador do apóstolo Paulo. Então os 12, os apóstolos, os 12, convocaram a comunidade dos discípulos. Lembra
que tinha 3.000 já, e muito mais gente lá na igreja. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Veja uma diferença entre apóstolos e discípulos. E disseram, o que eles disseram? É correto, está jóia, está tudo certo, a gente vai ficar aqui cuidando da parte administrativa da igreja. É isso que eles falaram? Falaram o quê? Não é correto. Não é correto que nós abandonemos o quê, irmãos? A palavra de Deus para servir as mesas. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para a gente ficar gastando o nosso tempo e a nossa energia com a parte administrativa. Verso 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Vamos ler juntos agora o verso 4, vamos ler juntos? Quanto a nós... Por quê? Olha que interessante, eles falam assim... O nosso chamado feito pelo nosso Senhor, o Senhor Jesus deu uma responsabilidade para nós, quem? Para nós os 12. A nossa responsabilidade é o ministério da palavra. E no verso 2, eles chamam de palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. Os apóstolos tinham consciência que o que eles estavam ensinando era a palavra de Deus ou não? Tinham. Eles não são um grupo de homens assim, uns hippies, com sandália, chinelão, e falando coisas bonitas, e séculos depois, a igreja os canonizou. Foi isso? Não. Desde o início, eles têm consciência que o ministério da palavra deles é ministério de ensinar a palavra de Deus. E não é correto a gente deixar essa responsabilidade que o Senhor deu para a gente gastar energia com outras coisas. Portanto, elejam diáconos e nós vamos nos consagrar. E essa palavra é fortíssima. Eu acho essa palavra forte. Nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Nós vamos nos consagrar. O que é consagrar? O que é santo, é sagrado? É uma coisa que é separada para uma coisa exclusiva. Nós vamos nos separar para esse ministério, desse ensino, porque foi isso que Jesus nos responsabilizou e deu para nós. Essa foi a escolha do Senhor. E eles tinham consciência disso. E eles reivindicam essa autoridade para eles. Eles reivindicam. Por exemplo, o apóstolo Paulo reivindica essa autoridade. O apóstolo Paulo sabia que era um apóstolo e que ele tinha uma autoridade especial sobre a igreja, dada por Jesus, não por méritos dele, mas por Jesus. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Aqui em Gálatas, Paulo agora está repreendendo uma igreja, né? Põe no verso 6, Gálatas 1, 6 até o 9. Olha o que Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. A igreja da Galácia estava se desviando do ensino do apóstolo Paulo. Estava se desviando, estava passando depressa. E ele fala assim, para um outro evangelho, verso 7, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, que é o evangelho que eu ensinei aí na Galácia. Vocês, igreja, estão se desviando. Agora preste atenção, como ele dá uma palavra de autoridade agora, que só ele poderia dar. Eu não posso dizer isso que ele disse aqui, porque eu não tenho essa autoridade, mas ele podia. O que ele falou? Vamos ler aí, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu,
pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós, apóstolos, temos pregado, daquele que temos pregado, que esse seja o que, irmãos? Anátema. Vamos ler juntos o verso 9? Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, anátema. Você percebe a autoridade desse homem? Agora, sabe o que o pessoal lá do ensino perigoso lá, de que diz assim que a Bíblia não é palavra de Deus, ela apenas contém palavra de Deus? Sabe o que esse pessoal diz sobre esse texto aqui? Que isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui é palavra de Paulo. Paulo estava nervosinho nesse dia, é verdade, eles falam isso, Paulo estava nervoso e ele agiu na carne aqui. É verdade. Aqui não é palavra de Deus. Aqui é palavra do Paulo estressado. Porque ele ficou nervoso, estava chateado, fecharam ele no trânsito, ele comeu uma feijoada, a feijoada não fez bem, ele não estava bem, a igreja estava se desviando, aí ele fala assim, que sejam malditos, anátema, e estava na carne, estava nervoso, então não é palavra de Deus, é isso que esse pessoal ensina, isso é mentira, ele não estava nervoso aqui, porque ele diz assim, que seja anátema, e ele fala assim, ele diz aqui no texto, né, a primeira vez ele fala assim, que seja anátema, verso 9, como já dissemos, e agora repito, ele não está nervoso, esse era um ensino que Paulo já tinha dado para a igreja, se a igreja der ouvidos, o pessoal que está ensinando um evangelho diferente daquele que nós ensinamos, que seja anátema, porque ele pode dar essa palavra porque ele recebeu essa autoridade de Cristo. Então as palavras dele são palavras de Cristo, são palavras de Deus. E por isso que nós cremos assim. Filipenses 4:9, olha como ele reivindica a autoridade aqui. Você poderia falar isso que ele fala aqui? Vamos ler junto? Vamos ler junto, olha o que ele fala aqui em Filipenses 4:9. O que também, vamos ler juntos? Aprenderam, receberam. Você teria coragem de falar isso? Chegar aqui na frente assim, falar, o que vocês estão vendo em mim, o que vocês aprenderam de mim, ponham em prática, e o Deus da paz, aí Deus da paz estará com vocês. Você vê como ele reivindica uma autoridade? Eles estão conscientes do papel deles, e eles se colocam agora aqui como essa referência de ensino, e de caminho, e de conselho para a igreja. Façam o que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim. Fala isso para a igreja dos Filipenses. O apóstolo Pedro reivindica essa autoridade. 2 de Pedro 1,15. O texto está aí, 2 de Pedro 1,15. Ele diz assim, o apóstolo Pedro, olha só. Mas de minha parte, Pedro acabou de dizer antes um pouquinho assim, que ele sabe que vai morrer logo, ele está morrendo. Ele vai deixar este tabernáculo. E aí ele diz assim, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Que coisas? As coisas que eu tenho ensinado. Mesmo depois de eu morrer, Pedro está dizendo, a igreja tem que se lembrar do que foi ensinado por nós, pelos apóstolos, e permanecer nisso. E eu vou me esforçar ao máximo, ele diz, para que, depois da minha morte, a igreja continue seguindo o caminho que nós ensinamos para a igreja. Porque muitos falsos mestres têm surgido por aí, e aí ele continua. Então ele reivindica uma autoridade aqui, mesmo depois de morto, que a igreja siga por essa doutrina que eles estabeleceram, porque eles receberam essa vocação de Jesus. O apóstolo João,
muitas vezes, né, reivindica essa autoridade. 1 de João 4,6. Esse texto aqui eu até acho engraçado, né, irmãos? 1 de João 4,6. Ele diz assim, João agora, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ponto. Durma com esse barulho agora. Quem conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Não nos ouve quem? Os apóstolos. Ele, João. Ele está reivindicando aqui algo que é extraordinário. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus nos ouve. Se não nos ouve, é espírito do erro. Essa é uma reivindicação extraordinária de um homem que sabe o que está fazendo e o que está falando. Então eles tinham essa autoridade, eles reconheciam isso. E para finalizar, é muito interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele chama o Evangelho de Lucas de Escritura. Ele dá o mesmo peso para o Evangelho de Lucas, ele dá o mesmo peso de palavra de Deus. Na carta dele para Timóteo, 1 Timóteo 5,18. O texto vai aparecer aí. 1 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: pois a Escritura declara. Quem declara, irmãos? A Escritura. A Escritura declara. Aí ele cita um texto de Deuteronômio. Não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Deuteronômio 25:4. E ainda, a Escritura declara. Mais uma coisa que a Escritura declara: o trabalhador é digno do seu salário. Aí é uma coisa curiosa agora. Não amordace o boi é um texto do Antigo Testamento, da Escritura do Antigo Testamento, Deuteronômio 25. Mas esse texto agora, o trabalhador é digno do seu salário, está onde na Bíblia? Não está no Antigo Testamento, está em Lucas capítulo 10. Ele faz uma citação direta de Lucas capítulo 10. E ele chama Lucas capítulo 10 do quê? De Escritura. Essa é uma reivindicação extraordinária de que eles sabiam o que eles estavam falando, ensinando, e que eles tinham sim um chamado especial para serem a doutrina deles ser ouvida, obedecida e ensinada na igreja para sempre, mesmo depois da nossa partida. E outra coisa curiosa, o apóstolo Pedro chama as cartas de Paulo de Escrituras. O apóstolo Pedro chama as cartas de Paulo de Escrituras. 2 de Pedro 3, versos 15 e 16. Ele diz assim, o apóstolo Pedro agora: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão, qual amado irmão? Qual? Paulo, escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato, o nosso amado irmão Paulo, como de fato costuma fazer em quais cartas? Em quais, irmãos? Sublinha aí na sua Bíblia, em todas as suas cartas. Nessas cartas, há certas coisas difíceis de entender, não é verdade? Você já leu Romanos? Não dá um nó na cabeça, Romanos? Dá um nó. Você termina Romanos, você tem que tomar um remédio, né? Assim, para poder ler de novo. Romanos, há certas coisas difíceis de entender, mas não são impossíveis de entender, amém? Podem ser difíceis, mas não são impossíveis. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como, agora preste atenção, como também deturparão o quê? As demais escrituras para a própria destruição deles. Quando Pedro não diz assim, como deturparão as escrituras, ele diz assim, as demais escrituras. E quando Pedro diz isso, ele está colocando as cartas de Paulo no nível de quê? De escritura. No mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento.
O apóstolo Pedro diz isso sobre as cartas do amado apóstolo Paulo. O que eu quero dizer, irmãos? Existe esse ensino que está se espalhando muito por aí, que diz assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra. E nós dizemos assim: não, isso está errado. Isso está errado porque isso vai contra o ensino de Jesus e a vontade de Jesus. Porque Jesus chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus, e Jesus reivindicou a autoridade divina para as suas palavras, e ele deu autoridade dele para esse grupo de pessoas, para que eles estabelecessem a pedra, a confissão. A mensagem deles era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, por vontade de Jesus. E esses homens, no Novo Testamento, o Novo Testamento é a doutrina deles, esses homens sabiam disso. A igreja do Novo Testamento compreendeu isso, por isso que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E por isso que os apóstolos diziam para a igreja: olha, se quem prega um outro evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja anátema, porque tem que estar alinhado com o nosso ensino, o ministério da palavra, e o nosso ministério da palavra é da palavra de Deus. Eles tinham consciência disso, irmãos. E nós temos que tomar uma decisão e dizer assim: olha, eu creio, eu recebo as Escrituras como palavra de Deus para a minha vida. Não só as partes agradáveis, mas ela inteira. Porque essa é a vontade de Deus, essa é a direção de Deus. A Bíblia não apenas ela contém trechos que são palavra, não, ela é a palavra. Ela é o caminho de Deus para nós, ela é a vontade de Deus para nós, e a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Então, irmãos, eu queria deixar esse ensino, essa exortação, porque o apóstolo Pedro disse que nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé para as pessoas. E se você ouvir, especialmente você jovem, tem muitos jovens sendo atraídos por isso aí. Por que estão sendo atraídos por isso? Porque daí a pessoa escolhe o que ela vai, conforme a conveniência dela, ela escolhe o que ela vai obedecer e o que ela não vai obedecer. Ela escolhe. Mas nós não temos essa escolha. A Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que andar conforme essa palavra nos instrui. Irmãos, a Escritura é o nosso mapa. É o nosso mapa. É o mapa dado por Deus através dos homens, inspirados pelo Espírito Santo. O mapa que diz assim para mim: quais os caminhos que eu devo andar e quais caminhos que eu devo evitar. E eu tenho que pautar a minha vida sobre este mapa, porque este mapa é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Estamos encerrando o nosso culto. E eu quero orar com você. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus abençoe. Eu espero que você tenha mais carinho ainda e amor pela Bíblia. Amém, irmãos? Você tenha mais carinho e amor pelas Escrituras. Que talvez o meu desejo assim é que você seja como aquele homem bem-aventurado do Salmo 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer nessa lei e nessa lei
medita dia e noite. Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua Palavra, que a Tua Palavra nos salva. As sagradas letras podem nos tornar aptos para a salvação. As Tuas palavras são palavras de vida eterna. Os Teus conselhos, os Teus mandamentos, eles são para a nossa vida, para a nossa cura, para a nossa transformação, para a nossa libertação. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a graça, o privilégio de termos os nossos pés e o nosso caminho iluminado por essa palavra, Senhor, por essa lâmpada, no meio das trevas, da confusão, que a Tua palavra, Senhor, seja sabedoria para nós. Senhor, no meio da angústia, no meio do desespero, Senhor, da falta de esperança, que a Tua palavra seja aquela que vai renovar a esperança em nós, vai fortalecer nossa fé, vai nos colocar em pé. Ó Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, e que nós como igreja tenhamos de Ti, Senhor, essa bênção de nos deleitarmos no conhecimento, no aprofundamento, Senhor, no amor por essa palavra. Obrigado, Senhor, e tem misericórdia daqueles que estão em confusão. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sendo enganados muitas vezes por ensinos falsos, ensinos que vão contra o Senhor. E que aqui, Senhor, entre nós possamos ter essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus em relação às Escrituras. Obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, nesse início de semana. Abençoa, Senhor, cada um, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a consolação e a iluminação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.